Shalom, shalom. Shabbat shalom. Hoje a nossa transmissão vai ser pelo Facebook. Hoje não vai ser pelo grupo. Vamos aprender como que funciona isso aqui. Ver se os irmãos vão conseguir entrar. Hoje nossa transmissão será pelo Facebook. Já que eu estou sem celular, não tem como logar no nosso canal. Não tem como logar. Baruch Hashem. Então está avisado. Quem puder avisar os demais irmãos. Eu joguei aqui no Facebook. Se alguém puder copiar o link e jogar lá no WhatsApp também, vai ser bom. Não sei se o áudio está funcionando, não sei de nada. Vamos ver o que vai acontecer aqui hoje. Baruch Hashem. Se alguém puder me informar se o áudio está funcionando, está ótimo. Baruch Hashem. Ó. Baruch Hashem. Então vamos lá, todos preparados. Aí quem puder copiar o link do Telegram. Vaikra 9. Baruch Hashem. Amém. Vamos ver se mais alguém consegue conectar. 2 pessoas online. Colocou? Toda lá. Muita gente deve estar esperando lá o YouTube dar o aviso. Mas eu não consigo entrar hoje. A Mara conseguiu. O Osmar conseguiu. Baruch Hashem. Dodi. Amém. Baruch Hashem. Então vamos começar o nosso estudo de hoje. Já estamos atrasados há 14 minutos. Eu tenho certeza que vocês têm muitas perguntas para fazer hoje. O Vaikra 9? É um mistério, né? O Vaikra 9 é um mistério. Baruch Hashem. Então vamos lá. Nossa paraxá, que é nossa, né? Não, nós já estamos na 9. Já estamos na 9. Vai para frente, vai para trás. Essa aqui quase que eu chego na 10, né? Levíticos 10, Vaikra 10, Baruch Hashem. Então, Achim Ve'achot, nossa paraxá, ela começa falando dos 2 filhos de Aaron, que morreram justamente no dia em que a Shekhinah, a presença de Elohim, apareceria ao povo de Israel. Logo nesse dia. Mas antes de falarmos dos filhos de Aaron, a gente precisa falar dos filhos de Iov. Quem que é Iov? Jó. O pessoal chama de Jó. Em hebraico, Iov. Então muitas pessoas questionam. Iov era um homem justo? Alguém pode falar o contrário? Qual foi o pecado de Iov? Qual foi o erro de Iov? Acertou. André acerta as mais difíceis.
Aqui ninguém sabe, se pergunta para André sabe. Dá certo todas. O erro de Ov. Qual foi o erro de Ov? Ele não ensinava a Torá para os filhos. Como que nós sabemos disso? Porque antes dos filhos pecarem, ele já fazia sacrifícios para expiar o pecado dos filhos. Mas será que ele conseguia expiar todos os pecados dos filhos? Assim, será que ele tinha noção de tudo quanto é pecado que os filhos faziam? Mas ele fazia sacrifícios até mesmo para pecados que ele nem sabia que os filhos tinham praticado. Mas o problema de Ov era os filhos. Nós temos o infeliz hábito, nós pais, nós temos o infeliz hábito de passar a mão na cabeça dos filhos, de não querer corrigir, de não querer educar os filhos. Quando os pais não corrigem os filhos, o mundo corrige. Quando a mão da mamãe não vai no bumbum, lá fora, o que acontece? Lá fora a coisa... O mundo bate. Ou os pais corrigem em casa, ou o mundo corrige lá fora. Porque o pai tem dó de filho. Mãe tem dó de filho. Mas o mundo tem dó de filho? Não tem. E o que acontece com os filhos que os pais tiveram muita dozinha lá fora? E vai sofrer e muito. E vai sofrer e bastante. Não é profecia, é dados. São fatos. É o mais comum de acontecer. Porque os filhos, o primeiro mundo que os filhos conhecem é o lar, é a casa. E esse mundo é o mundo que vai dar a base do mundo lá fora. Então, os filhos, eles vão pensar que o mundo lá fora é igual em casa. Ah, eu posso fazer tudo, eu posso teimar, quem manda sou eu dou um chorinho, eu faço o que eu quero. Quando for chorar lá fora, quando for exigir os seus direitos lá fora, de aprontar, o mundo não tem dozinha não. A peia vai ser daquele jeito. Vai ser no capricho. Aí, não, eles vão achar que são injustiçados. Porque quando a criança pequena chora, a criança, ela é muito esperta. Ela chora porque ela sabe que com o choro ela vai conseguir aquilo que ela quer. Não. Tem criança que chora 3 horas, 4 horas, 3 dias. Porque é o jeito deles conseguirem aquilo que eles querem. Aí eu pergunto, e lá no mundo, quando eles começarem a chorar por aquilo que eles querem, o que o mundo vai dar para os seus filhos? Vai fazer igualzinho o papai e a mamãe? Passar a mãozinha na cabeça? Ou o mundo vai dar... Mas no início eles acham que domina e eles, se o pai e a mãe cede, aí pronto, aí começou uma vez, aí eles aprendem o caminho de conseguir aquilo que eles querem. Mas a vida lá fora não é assim. Então, de um lado, na nossa paraxá, na nossa porção de hoje, Vaikra 9, Levíticos 9, nós temos Aaron e seus 2 filhos que morreram, que levaram um fogo estranho, e nós temos Iov, que perdeu 10 filhos, simplesmente porque ele não conseguia educar os filhos, para os filhos não pecarem. E o filho dele pecava e ele tinha que fazer sacrifício. Então, esse foi o problema de Iov. Se não fossem os 10 filhos pecadores, Hassatan não tinha nem prestado muita atenção, porque os filhos estavam até sócio, né?
perderam a vida. É lógico que óbvio, depois fez uma techuvá, fez uma conversão ali, fez uma elevação, consertou tudo e teve filhos em dobro. Baruch Hashem. Muito elevado. É isso que a gente fala. A questão não é a pessoa cometer erros. Todos nós cometemos erros. A questão, a parte difícil, e a parte que nós temos que aprender, é a corrigir os erros que nós praticamos e não repeti-los. Esse é o lado difícil, é o lado que as pessoas mais penam, mais patinam, né? Mais derrapam, mais capotam. Temos que aprender a corrigir os erros. Errar. A gente quer viver, a gente quer fazer as coisas, a gente acha que está fazendo aquilo que é certo. De repente você descobre que o que você fez era errado. Aí a pessoa não sabe corrigir, não sabe ser humilde, porque toda pessoa que se corrige, ela tem um grau de humildade muito elevado. Pessoa que não se corrige, ela não é humilde. Não tem humildade. Ela pode até achar que tem, mas não tem. Só corrige quem tem humildade. E óbvio, Jó teve muita humildade. Baruch Hashem. Então, na nossa paraxá de hoje, os filhos de Arão, que levaram um fogo estranho, morreram logo no dia que o Eterno, que a Shekhinah, a presença elohímica, ela se manifestaria naquele lugar. E eles perderam essa oportunidade, porque eles morreram. Arão pôde chorar? Não. Iov chorou? Iov chorou. Dos 10 filhos, amargamente. Mas a diferença é que os filhos de Arão cumpriram com a missão deles aqui na terra. E muitas pessoas se perguntam, que fogo estranho é esse? Na verdade, eles foram tidos como sacrifício vivo, kadosh, de muita elevação. Não foi uma punição como as pessoas leem na Bíblia. Porque eles eram tão elevados que eles eram uma oferta viva. Então, quando eles entraram lá, quando sacrificavam um animal, ele não era queimado e subia aquela fumaça, eles foram confundidos como uma oferta. De tão puro que eles eram. De tão elevado que eles eram. Então, Arão nem pôde chorar. Mas na paraxá última que nós vimos, você falou que tinha havido algo querer deles demais, oferecer. Muito. Sim, exatamente. E a pessoa que ela chega nesses níveis de elevação, ela se mistura tanto com o Eterno, mistura muito com o Eterno, que as coisas mundanas, elas perdem aquele valor que as pessoas ambiciosas costumam dar. Então, nós, antes dessa morte, desses dois, nós tivemos a dedicação do tabernáculo, que foi quando o tabernáculo ficou pronto, e eles ficaram 7 dias ali, 7 noites, sendo purificados e preparados. Então, isso foi a dedicação do tabernáculo, a unção dos móveis com azeite. E, no final dessa dedicação, o fogo desce sobre o altar e consome os filhos de Arão. Que tragédia! Que tragédia! Bastava eles terem ficado lá de fora. Mas eles estavam tão misturados com o serviço elohímico que ficar de fora ou ficar dentro para eles não fazia mais diferença nenhuma. Viver nesse mundo para eles já não fazia mais muita diferença. Eles queriam mais era estar na presença do Eterno. Então, logo no dia da grande revelação da Shekhinah de Yah, os 2 filhos de Arão morreram quando se aproximaram de Elohim. Esse morreram aqui é um morreu físico. Espiritualmente eles... Temos um texto muito curioso em Vaikra, capítulo 10, verso 13, que trata justamente de pessoas assim. Diz assim, em Vaikra 10, verso 13. Eu vou ler na versão comum para facilitar para quem está assistindo. Vaikra 10, 13. Serei santificado por aqueles que estão perto de mim. Assim, serei honrado diante de todo o povo de Israel. Vou ler novamente. Serei santificado
por aqueles que estão perto de mim. Quem está falando isso? O Eterno. Ele será kadoshficado, separado, exaltado, honrado por quem está perto dele. E eu serei honrado diante de todo o povo. Vamos ser bem honestos com essa passagem? Vamos ser bem sinceros? Olha o que o Eterno está falando. Aquelas pessoas muitíssimo elevadas, que me amam muito, vão mostrar para aqueles que são mais afastados, aqueles que não conseguem se aproximar muito, o tanto que eles me amam e o tanto que eu amo essas pessoas. Essas pessoas diferenciadas. É fazer acepção de pessoas? Não. Não é fazer acepção de pessoas. Não tem nada disso. Mas só que tem pessoas que a alma delas tem uma facilidade tão grande de aproximar do Eterno. Para muita gente isso é difícil demais. Por causa dos pecados, dos pensamentos, das ideologias, da religião, da filosofia. E por aí vai. Outras pessoas não. É tão assim natural, sabe? Se aproximar do Criador, que não tem dificuldade. Então, eu serei santificado por aqueles que estão perto de mim. Serei honrado diante de todo o povo. Através dessas pessoas. Essas pessoas vão me honrar diante das outras pessoas. Você vai ver o Eterno em certas pessoas. Você vê a presença Elohim em certas... E pessoas defeituosas, pessoas que erram. Mas você vai ver o Eterno nessas pessoas. Baruch Hashem. O som continua sendo normal. Baruch Hashem. Porque às vezes, se dedicar a Elohim, pode ser um risco igual ou mais trágico, como aqueles que pecam e se afastam de Elohim. Olha o tanto que isso é complexo. Se aproximar de Elohim é tão perigoso quanto se afastar de Elohim. Para os filhos de Arão, foi perigoso? Muito, totalmente. Eles perderam a vida. Vai que esses dois, se eles ficassem até o final, eles tinham entrado na Terra Prometida. Eu acredito que eles iam entrar também. Homens tão elevados assim, eu acredito que eles entrariam. Mas não entraram. Não receberam a promessa. Vão ter que ressuscitar para poder entrar na Terra Prometida. Baruch Hashem. Todos queremos experimentar a ressurreição, enquanto alguns já quer que o Mashiach venha logo, para não ter que passar por ela. Baruch Hashem, é uma questão de gosto. Então, se dedicar ao Eterno é tão perigoso, é um risco tão alto, quanto se afastar do Eterno. Ele é fogo, fogo consumidor. Baruch Hashem. Exatamente. Também seguiremos nossa paraxá falando um pouquinho de Vaikra 11, fazendo uma comparação de servir Elohim por meio da alimentação e o convívio dos animais. O que Vaikra 11 vai tratar? Nós estamos na 9 agora, Levíticos 9. Vamos entrar na 10 e depois na 11. Mas não vamos fazer uma comparação. Porque muitas pessoas pensam que a questão da alimentação ela não é tão importante assim na questão de se aproximar do Eterno. Então, esse estudo de hoje, meio que ele vai lá e vai para 11. Então, esse vai e vem vai ser constante. Se afasta, né? Também seguiremos nossa paraxá em Vaikra 11, fazendo uma comparação de servir Elohim por meio da alimentação. Muitas pessoas pensam que servir ao Criador é você cantar uma musiquinha bonitinha, que te alegra, que você fica feliz. Isso é adorar. Ou você rezar, você orar, você não fazer mal a ninguém, você fazer uma obrazinha de caridade que outra ali. Aí a pessoa acha que está fazendo a obra, que está servindo ao Criador. Ó, hipocrisia. Lolô, não é assim não. E hoje a gente vai fazer uma comparação de servir Elohim por meio da alimentação e também o convívio de animais. Embora na parte de convívio com animais, hoje nós não vamos entrar muito nisso. Tem certos animais que são
que transmite também impureza, mesmo vivos. E diz assim em Vaikra 11: estas são as criaturas que você pode comer dentre todos os animais que estão sobre a terra. Ou seja, esses animais você pode se alimentar deles. Estes que serão apontados em Vaikra 11 é uma forma de você servir Elohim através da alimentação. Isso não foi abolido no Novo Testamento, na Brit Hadashah. Nos Ketuvim Netzarim, Mashiach não aboliu isso aqui. Então, quem acha que pode comer carne de porco, um cachorrinho lá na China, um rato, uma rã, camarão, lagosta, aqui ó, tem um pessoal que anda comendo cavalo. Aqui tem eles aprenderam aqui em Aparecida, um abatedor de cavalo. Não pode comer cavalo, locacher. Só que o cavalo, ele é mais saudável do que o porco. Então, quem gosta de comer carne de porco, troca pelo cavalo, que é mais saudável. Pronto. Faz isso. Pelo menos o cardiologista não vai reclamar tanto. Mas não pode comer carne de porco, ainda é pecado, é proibido e afasta a pessoa do Criador. Será que vale a pena o custo de deixar de comer animais saborosos? Um baconzinho, um porquinho? Tem uma tal de pucuruca, né? Hã? Tem uma tal de pururuca. É isso aí mesmo. Não pode comer. Então, será que vale a pena o custo de deixar comer animais saborosos por uma recompensa, que seja para o corpo ou que seja para a alma, simplesmente porque a Torá ordena você não comer? Será que vale a pena você deixar de comer o porco e certas coisas que é proibido? Será que agradar o Criador não comendo essas coisas, será que é muito caro para as pessoas? Ou o apetite, o paladar, vale mais do que Elohim? Muitas pessoas, usando o Novo Testamento como fachada, porque é uma grande mentira, afirmar que liberou comer qualquer coisa, isso é uma fachada da mentira de Hassatã. Para poder argumentar isso aí. Mas é fachada, isso é mentira. Se fosse verdade, Elohim, ele só cadostificou aqueles que ele viu no lençol, não foi todos que Não foi sobre a todos, terra. exato. E eles acham que são todos, não é. Será melhor que devemos apenas confiar em Elohim sem ter nenhuma explicação? Porque qual que é a orientação de Elohim? É a Torá. A orientação de Elohim é o quê? Não coma. Será que vale a pena a gente confiar em Elohim? Ou vale a pena confiar nas religiões que liberaram? Porque não foi Elohim que liberou comer isso aí. Quem liberou foram as religiões. Não foi a Bíblia, não foi o Novo Testamento, não foi o lençol lá de Pedro. Isso é conversa, isso é fachada de Hassatã. E as pessoas caem nisso. É a religião que eles praticam é que liberou comer carne de porco, comer camarão, comer polvo. Aí você pode comer. Será melhor que devemos apenas confiar em Elohim sem ter nenhuma explicação? E mais, será que o Criador nos deve alguma explicação da vontade dele? Então tem que me explicar para eu parar de comer isso aí, porque é muito gostoso. Será que o Eterno tem que nos explicar alguma coisa? Olha o nível que as pessoas chegam. A distinção entre os animais permitidos e os animais proibidos nos traz muitos questionamentos. A divisão entre os animais permitidos, kosher, dos animais não permitidos, os impuros, nos traz muitos questionamentos. E o que distingue os animais permitidos dos animais proibidos? O que há de errado com os animais impuros dieteticamente? O que tem de errado nesses animais? Eu vou dar uma explicação muito breve, que seria só daqui 3 anos e meio, mas eu vou dar hoje.
Quando Elohim, antes de fazer esse mundo, esse universo que nós conhecemos, existem outros universos que nós chamamos de céus. São vários níveis. Esse aqui é o mais baixo de todos. É o mais baixo de todos. E esse aqui foi o último a ser feito. Até agora, né? Porque depois vai vir outro. Só que elevado. Não diminuiu tanto e agora vai expandir de novo para algo muito bom. Então, cada um desses reinos, eles têm hierarquias. Reino alto, aí vai caindo, até chegar onde a gente está hoje. Esse reino de pecado, de dor, de morte, de sofrimento, o sol quente pra caramba nesses dias, 40 graus, 50 graus. E os animais impuros, o porco, o cavalo, a cobra, o camarão, a lagosta, esses animais impuros que o pessoal come aí, cachorro, eles foram feitos da essência dos reinos baixos. A essência deles é tão baixa, isso não quer dizer que eles são inferiores, mas são essências tão baixas que eles não atingem o trono. Eles não têm elevação suficiente. Já os animais que podem ser oferecidos ao Eterno em sacrifício, que é os que nós podemos comer, eles foram feitos de uma essência mais elevada. Então você não pode comer da essência baixa, porque você cai também junto com isso, porque faz parte da sua essência. Então nós não comemos também por esse motivo. Porque o porco ele foi feito de essências de níveis baixos. E essas essências, elas existiam antes do porco ter sido criado. Antes do nosso universo ter sido criado. E quanto mais baixo, é assim, mais alto, malachim, os anjos. Mais baixo, shedim, os demônios. É assim que funciona. Então, o nível dos porcos é o nível onde tem mais shedim. O nível dos malachim, o nível do boi, do carneiro, da galinha, são níveis altos, onde tem mais malachim. Também influencia, é outra história. A gente vai entrar nessa história futuramente. E temos dúvidas em relação a muitas outras leis da Torá, não só dos alimentos, mas sobre o tema alimentos, a polêmica e a crítica, ela é muito mais visível. Muito mais visível. Baruch Hashem. Alguns afirmam. Como que as pessoas não enxergam, né, mulher? Se ajoelhar com um pedaço de pau e fazer oração secular, não torna, não é uma questão fanática. Mas a pessoa não comer carne de porco, ter uma alimentação pura, já é uma coisa fanática. Mas o mundo, a filosofia do mundo está desse jeito mesmo. Alguns afirmam que comer animais não kosher prejudica a saúde, como de fato prejudica mesmo. A carne de porco, ela costuma estar infectada com vermes, mesmo porco de granja. Fora a quantidade de colesterol ruim. Mas, se esse fosse o motivo que a Torá proíbe, se esse fosse o motivo da proibição, em vez de proibir a carne do porco, a Torá poderia aconselhar a cozinhar bem, a tirar o máximo possível de gordura para depois a gente comer. Se o problema fosse só problema de verme e só gordura, não, então frita, né, cozinha bem lá para matar os vermes e tira um pouco da gordura, pronto. Mas a Torá, ela simplesmente proíbe. Ela não te dá nenhuma opção para você fazer alguma coisa com aquilo ali, para você... Não é só isso. Tem muito mais coisa por trás disso. Será que o fato dos porcos terem sido usados na idolatria, e muito, tornou eles proibidos para o povo de Israel? Será que foi só por causa disso também? Ao lado de animais impuros, existe ainda a condição de uma pessoa também se tornar impura ao ser declarada contra Saraat. Então a gente vai entender agora um pouco o que é impureza. Qual é essa impureza? A impureza que a Torá está se referindo, será que é o verme? Será que é a gordura? A mesma impureza que o porco tem, o porco ele é Zaraat, impuro.
vivo ou morto, ele é tsaraat. E tem pessoas que se tornam impuras. Lembra da lepra que fala na Bíblia? Que fala na Torá? As pessoas vivem ficando puras. Aquela impureza ali, aquele estado de impureza provisório, é o que o porco tem desde o nascimento até a morte dele. Imagina você comer um ser que tem um nível de impureza. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais. A impureza que a pessoa adquire é através do quê? De um pecado. Por quê? Porque o pecado, ele te faz cair de nível espiritual. Quando você cumpre a Torá, você se eleva. Quando você descumpre, quando peca, você cai. Então, quando essas pessoas pecavam, elas caíam de tal nível que tinha que acontecer um milagre nelas. Depois de inventar em outro detalhe, que isso não acontecia com todas as pessoas. Por exemplo, a pessoa ia lá fazer uma fofoca, uma lachonará, falava mal de outra pessoa, aí de repente aparecia a lepra nela. Um caso famoso é de Miriam, irmã de Moshe, que falou mal de Moshe, que ele casou com a mulher etíope, azul. Não foi esse o caso? Criticaram ela. E Moshe. O que aconteceu com a irmã de Aron? Deu lepra. Ela ficou impura. Então, esse estado de tsaraat, de impureza, o porco, o camarão, o cavalo, o boi que quebra o pescoço, o boi que leva o tiro na cabeça, eles estão em tsaraat, em sistema de impureza. Então não é só a carne do porco em si, existe uma questão espiritual por trás disso. Irreversível. Nem adianta querer batizar o porco, porque ele não vai ficar puro. É bom falar porque alguém pode... Não, mas eu batizei o porco também, o porco está batizado, está puro agora pode comer. Não pode. Podemos concluir que a tsaraat, descrito na Torá, não pode ser identificado como uma doença apenas. Aquilo não era uma doença, a pessoa não ficava doente de lepra, isso é ficção teológica, não existe isso. Não é uma doença. Esse tipo de impureza pode acontecer nas casas. Lembra que até a casa pegava um mofo, que era uma impureza? Vocês lembram disso? E roupas. Esse tipo de impureza é a impureza que o porco já nasce com ela. Ele nasce e morre com ela, não tem como tirar. Nem se cozinhar, nem se fritar, não vai adiantar nada. Esse tipo de impureza pode acontecer nas casas, ou em carne, ou em roupa. Tsaraat se assemelha muito mais a um milagre do que a uma doença. Que é uma obra elohímica, né? É algo que Elohim faz. O que é um milagre? A gente pensa que milagre é só aquele que é bonitinho, né? Mas tem milagre que é o contrário, faz a coisa ficar pior. Tem milagre, né? Pior. Então, a tsaraat, essa doença de impureza, ela pode ser considerada um milagre. Negativo, é claro, né? Quando ela se manifestava na casa, era relacionada com a pessoa. Ou com os antigos moradores. Às vezes você pode comprar uma casa e ter lá a doença. Aí o sacerdote tinha que ir lá, tirar aquele reboco ali, jogar para fora, trocar. Se o tijolo tivesse, a gente tinha que trocar o tijolo também, ou a parede toda. Sim. Por que tsaraat não aflige todo tipo de pessoas? Olha só, a tsaraat não pegava em todo mundo. Tinha gente que fazia lachonará, mas não pegava tsaraat. Por que algumas pessoas não pegavam tsaraat? Mesmo fazendo lachonará, fazendo fofoca. Não. Porque não era muito elevada. Se uma pessoa elevada fizesse uma lachonará, fizesse uma fofoca, ela ia pegar tsaraat. Ela ia pegar lepra. Ela ia ficar impura. Todo mundo ia verificar, opa, aquele ali está com essa doença? E essa pessoa tinha a maravilhosa oportunidade de fazer uma techuvá em 7 dias e se purificar no 8º dia
e se arrepender das suas lachonarás outros e se tornar uma pessoa pura de novo. Enquanto algumas pessoas não tinha nada porque não tinha nem perdão para ela mais. Ela é tão baixa, não, isso aí vai ficar de jeito aí mesmo. Não vou nem fazer esse milagre nela não. Eu não vou ter essa misericórdia dessa pessoa. Ela vai fazer lachonará e tudo vai dar certo para ela, tudo vai ficar bonitinho, ela não vai ficar com lepra, vai ver a vida dela, lá na frente ela vai cair. É assim que funcionava. Agora, para uma pessoa elevada, quando fazia isso, o couro vinha. Para quê? Para que ela tivesse a oportunidade de consertar. Enquanto algumas pessoas não é dada a oportunidade de consertar. E ela vai falar mal, vai fazer lachonará e vai achar que está tudo bonitinho. E nem um aluno preferido do professor, né? Também. Onde ele nunca é corrigido, né? Nunca é corrigido. Quando erra, tem uma O aluno que ele mais pega no pé é o que ele mais gosta, mas ele acha que o professor não gosta dele. Esse professor pega muito no meu pé, só pega no meu pé, mas é porque o professor gosta muito dele. A gente só cobra de quem a gente vê potencial. Você não faz cobrança para quem você não vê potencial. Ué. Baruch Hashem. Então, essa tsaraá, ela é mais um milagre do que uma doença. Miriam era elevada? Miriam era profetisa. Moshe era elevado? Então, você não vai ver tsaraá em pessoa que não é elevada. Você não vai ver. Você vai ver só em quem é elevado. Porque a misericórdia vai bater lá, vai consertar a sua língua. Você está fazendo fofoca, falando mal dos outros. Falando mal do marido, falando mal da esposa, falando mal do vizinho, falando mal do... Não pode. Aí quando o Eterno não faz nenhum milagrezinho, não dá nenhum nada, é porque a pessoa vai se lascar lá na frente. Ou seja, ela já está comprometida. Os problemas dela já estão decretados. Então não tem que consertar nada. Deixa ela. Deixa ela saborear a lachonará dela. Baruch Hashem. Agora, quando o Eterno pega no pé... Por que Tsarat não aflige todo tipo de pessoas, e em especial os povos que praticam as coisas que geram esse fenômeno? Por que Tsarat não aflige todo tipo de pessoas, e em especial os povos que praticam as coisas que geram esse fenômeno? Por que que os outros povos, eles não sofreram e não sofrem com a Tsarat, com a lepra? Porque eles não são elevados, já estão caídos. Só Israel, ou quem esteja dentro dos portões de Israel, sofrem com esse acontecimento. Lembrando que quando eu falo de Israel, eu não falo politicamente falando. Não estou falando de forma política. Está esparramado pelos 4 cantos da terra, misturado dentro das nações. Tem muita gente que é israelita e nem tem noção que é. Acha que é gentil, isso é outra mentira. Por que Tsaraat não afligem todo tipo de pessoas, e em especial os povos que praticam as coisas que geram esse fenômeno? Porque a misericórdia do Eterno ainda está sobre Israel. Simples. Geralmente, indivíduos costumam ser atingidos com Tsaraat quando são uma pessoa... Olha quem é atingido pelo Tsaraat. Olha só, quem que é atingido por essa lepra? Pessoa espiritualmente excepcional, ela é digna de experimentar tal milagre. Miriam era digna? Ela experimentou, né? Então, pessoas excepcionais são dignas de experimentar tal milagre em sua carne, ou em sua vestimenta, ou em sua casa. A pessoa tem que ser muito elevada. Quem que quer levar uma Tsaraat? Ninguém levanta a mão. Ninguém quer. Ninguém quer. Baruch Hashem. Agora, quem pode se tornar um taor puro? Quem faz techuvá. Quem pode se tornar um taor? A pessoa está em alguma impureza. E ela está em Tsaraat,
está de tamei, impuro, né? E ela quer se tornar um taor. O que ela tem que fazer? Techuvá. Se retificar, se purificar e se elevar. Estes, eles se tornam puros e separados a Elohim. E essa proximidade pode levar essas pessoas. Agora vem a parte difícil, viu? Essas pessoas, essa proximidade dessas pessoas que podem se purificar, que podem sofrer um tsaraat, são pessoas excepcionalmente elevadas. Essa proximidade, ela pode levar essas pessoas a certos acontecimentos relativos às suas funções e hierarquias como os filhos de Arão. Vocês entenderam essa parte? Eu vou ler bem devagarzinho. Então, nós já estudamos que quem sofre o milagre de tsaraat são pessoas elevadas. E essas pessoas, elas podem se tornar puras de novo. Fica 7 dias fazendo a techuvá, no 8º dia se a mancha sumir, o Cohen, o sacerdote, vai lá, ele verifica que a mancha está sumindo, aí a pessoa faz a imersão ritual no 8º dia, pronto, está curada. Está declarada pura. Se o Cohen não declara pura, não está pura. Tem que ter uma declaração humana, de um homem, um Cohen. Engraçado que tem situações que a pessoa estava com tsaraat, é uma pessoa elevada, mas o Cohen fala que ela está com tsaraat, ela não acredita. E o Cohen vai uma semana, espera passar mais 7 dias, vai outra semana, mais uma semana, fica umas 5 semanas lá na pessoa, ó, eu estou declarando que você está com tsaraat. Você está doido, eu não estou com isso não. Tá sim, não estou. De tanta pessoa teimar com um Cohen, não, então tudo bem, você agora está puro. Você vai ficar igual aquela pessoa que não pega de jeito nenhum tsaraat. Então você está puro. Ele desiste dessa pessoa. Mas essa proximidade que a pessoa tem com o Eterno, essa elevação tão alta, pode levar essa pessoa a certos acontecimentos. E esses acontecimentos, eles têm alguma relação, eles são relativos às suas funções hierárquicas. Como os filhos de Arão. Shabbat Shalom. A consequência da morte dos filhos de Arão, foi por quê? Porque eles eram muito elevados. Então, a hierarquia da pessoa, de acordo com aquilo que ela vai receber, tem a ver com o nível de elevação que ela está. Uma pessoa menos elevada, a cobrança é menor. A pessoa mais elevada, a cobrança ela é maior. Ela é maior. Uma pessoa está com tsaraat, o que a gente faz? Tá? Hoje em dia esse milagre não acontece mais. Ele acontece de outras maneiras. E cada pessoa é de um jeito. Cada pessoa é de uma forma. Aí o Cohen tem que analisar caso por caso. E não é rápido e também não é fácil. Mesmo porque as pessoas costumam negar. Você está errando nisso aqui, não. A pessoa não estou. Ou ela aceita que está só para o Cohen ir embora logo. E o Cohen acaba que desiste de ficar falando, né? Porque você mostra onde é que a pessoa alimenta o sofrimento dela e ela não entende, ela acha que não. Eu estou fazendo tudo certo, eu faço tudo certo. Então por que você está levando isso aí? Em cada geração existem questões que as pessoas aceitam sem gerar questionamento. Elas aceitam as leis da Torá sem gerar questionamento. Naturalmente, elas não têm dúvidas. Então, a cada geração, as informações elohímicas, o conhecimento que vem do céu, ele acontece de uma forma em cada geração. De cada um é de um jeito. A nossa geração é diferente da geração passada. A geração passada ela é diferente da geração de Moshe, das outras gerações. A geração de Jacob foi de um jeito, a de Isaac foi de outra, a de Abraão foi de outra, a de Noa foi de outra, a de Adão foi de outra.
Há alguns séculos atrás, por exemplo, a filosofia, ela ditava a regra de vida de uma pessoa, de uma família, de uma comunidade e até de uma nação inteira. Há alguns séculos atrás, a filosofia, aquele negócio de ficar pensando na vida, no que é, no que não é, ter algumas explicações filosóficas, ditava as regras de como que as pessoas viviam, de como que elas sentiam, de como que elas reagiam. Por exemplo, na geração passada, do século passado, do milênio passado, e eu sou desse milênio, a poesia, ela ditou regras de comportamento, o romantismo. Né? De 1500 para cá, mais ou menos, né, que veio até uns anos atrás aí, o romantismo, a poesia, a literatura, ela determinava o comportamento da sociedade. Ela determinava como que as pessoas casavam, como que eram escolhidos os parceiros. Então tinha que ser de acordo com aquela ideia que os livros traziam. Eu lembro há uns anos atrás, tinha uns livrinhos, um era Sabrina, tinha um monte de livrinho assim, né? Tinha. Então, as moças que liam esses livros de romance, elas procuravam arrumar namorados ou futuros maridos de acordo com os romances. Tinha que acontecer aquelas coisas ali. Né? Teve um tempo que o cara tinha que chegar num cavalo branco. Senão se ele não tivesse um cavalo branco, ele não casava. E não podia ser pangaré, não. Não. Mas esse daí foi tirado da Torá, né? Porque ele é cavalo branco. Até que era Torá, né? Isso aí, né? Mas tinha pouco cavalo. Eu disse, pô, me passou o cavalo branco hoje. Há um tempo atrás, era quem chegava no Fusquinha. Aí depois o Fusquinha, aí veio o Opala, o Monza, né? Agora é SW4, é Camaro, né? É de Land Rover, tem uns que é mais exigente, né? Se chegar num golzinho, pode largar de mão. Não. Se for de golzinho, esquece. Tem que ser, né? Embora tenha umas aí que era golzinho emprestado, né? E aceitou. Ainda era emprestado. Então, a cada geração, o comportamento das pessoas, eles pegam algo para se influenciar. Então, há muitos séculos atrás, era a filosofia. Eu acho que bicicleta nunca teve a vez, né? Chegasse de bicicleta, estava fora. Já era. Se bicicleta já perdeu o casamento. Não, aí podia ser até sapo, né? Se visse um sapo lá na lagoa, e aí ela beijar o sapo, aí você virava um príncipe. Até isso eu acho que já teve umzinho que eu não fazendo. Era mulher de muita fé, né, que fazia isso. Então, há muitos séculos atrás, era a filosofia. Já nos dias de hoje, nessa geração, a filosofia não faz ninguém ser quem é mais. A filosofia hoje não tem mais vez. Nem mesmo para os próprios filósofos. Nem os filósofos hoje estão na moda das filosofias. O que os filósofos de hoje fazem? Eles não filosofam mais. Eles ficam estudando os filósofos da antiguidade. Porque não tem mais criatividade, eles não têm mais energia para filosofar hoje. Então, o que os filósofos fazem hoje? Estudam os filósofos antigos. Ponto final, não tem que discutir isso. Um indivíduo culto, inteligente, é aquela pessoa que sabe colocar algumas ideias lógicas numa conversa. O que hoje é considerado uma pessoa inteligente, uma pessoa culta? Antigamente, na época dos meus pais, uma pessoa inteligente era uma pessoa que ela ganhava o respeito das outras pessoas. Ela falava algo, ela dava a palavra dela, ela cumpria. Hoje assina, põe senha, filma, faz o contrato e mesmo assim as pessoas não cumprem. O nome não vale mais nada. E o que a sociedade hoje considera uma pessoa culta? Uma pessoa culta é uma pessoa que não tem testemunho nenhum. Vamos usar aquela palavrinha, só faz merda. Mas se ela entrar numa conversa e ela coloca umas palavras inteligentes, que ela pegou lá na internet, umas palavras bonitas, nossa, fulano tal inteligente, né?
Olha para a vida da pessoa se é inteligente mesmo. Só faz coisa errada. Então, a ideia de inteligência, a ideia de sabedoria hoje é outra. A pessoa não honra nem com a palavra, não honra nem com o nome. E mesmo assim, ela é considerada inteligente. Se ela pegar meia dúzia de palavras na internet, ela colocar dentro do assunto, as pessoas consideram como uma pessoa inteligente. Olha como é que o ser humano está hoje. O desvalor que o ser humano está hoje. Você falar que uma pessoa não é inteligente, É ofensa. É ofensa. Não, não pode. É perigoso até dar processo, ela vai no psicólogo tomar remédio. É. Então, um indivíduo culto, considerado pela sociedade inteligente, é aquela pessoa que sabe colocar algumas ideias lógicas dentro de uma conversa, sem precisar reconhecê-las e nem praticá-las. Só blá 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 e teoria. Apenas teorias que ouviu em algum lugar. E pronto, o cara é sábio. Isso hoje em dia é a base existencial no mundo. Você pega a rede social, a pessoa está maravilhosa lá nas fotos. Perfeito. A vida está só o show. O narcisismo. Depende da opinião dos outros, né? Ela tem que ser reconhecida, mesmo que não seja. Mas lá na rede social tá um pitelzinho. As mulheres doidas para casar, tem até cavalo branco lá na foto. Camaro, cavalo branco. O cara vai lá na concessionária, o cara tá passando lá na porta da concessionária, para e tirou a foto lá no Camaro amarelo, pronto. A mulherzada que fica doida para casar. Então, esse é o mundo existencial de hoje. É assim que a sociedade nossa está hoje. A geração que vivemos hoje em dia é a geração da psicologia. Por mais que usamos a filosofia como justificativa. Nós somos altamente filosofados. Mas nós somos psicológicos. Não é o que é real, é o que você acha. É o virtual. Se você tira uma foto num Camaro e põe lá na rede social, você acha que você é aquilo ali mesmo. É só uma teoria, você é uma teoria o tempo todo. Naquele momento que você tirou a foto com um Camaro amarelo, e põe na rede social, você é uma teoria. Você não é uma verdade. Mas quem está aí para a verdade? Quem está atrás da verdade hoje? Ninguém. As pessoas querem a ilusão. É por isso que nós vivemos em um mundo psicológico, onde as pessoas usam da filosofia. E no final das contas, nós não somos psicológicos e nós não somos filosofistas. E nem poetas. O que nós somos? Uma teoria. Depende da situação. Agora eu posso ser filósofo, se for bom para mim. Daqui a pouquinho eu sou psicológico. Daqui a um pouquinho eu tiro foto num Camaro amarelo. E a vida vai seguindo assim. Ilusão. É isso que o mundo está hoje. Ilusão. Mentira. Você vai conhecer uma pessoa hoje, pela internet é uma coisa. Quando você conhece pessoalmente, é outra coisa. E como vai ser as futuras gerações? Como é que vai ser daqui 10, 15 anos? Como é que vai ser para os nossos filhos? Onde é que isso vai dar? Dessa forma. Atualmente, estudar a mente determina a essência da experiência humana no mundo. O que a gente mais faz hoje? A gente quer estudar o outro. O tempo todo a gente fica analisando as pessoas. O tempo todo. E de acordo com a opinião do outro, você se ofende. Você não aceita a opinião do outro. Você não aceita o jeito que o outro quer viver. E o pior de tudo, o jeito de uma pessoa viver hoje não está conseguindo misturar com o jeito da outra pessoa viver. Não se encaixa. Não mistura. Quando não mistura, o que acontece? Choque. E quando mistura, harmoniza.
Os dois se tornam um só. Agora, quando não mistura, vira pancadaria. E é o mais normal. As pessoas tratam umas às outras com respeito, com educação, mas lá dentro tá doido para pegar lá fora. Antigamente a gente fazia isso mesmo. A gente ia lá fora e pegava e acertava as contas, né? No dia estava tudo bem. Hoje em dia fica só na vontade. Os filhos de Arão estavam envolvidos em assuntos espirituais. Baruch Hashem. Que tipo de assunto os filhos de Arão estavam envolvidos? Espirituais. Nem filosóficos e nem psicológicos. Eles estavam envolvidos em qual tipo de assunto? Nem filosófico e nem psicológico. Porque isso é uma perda de tempo. É uma perda de tempo. O homem que serve a Elohim, a realidade espiritual não tem espaço para teorias. Um homem, e quando eu falo homem, no caso eu falo homem e mulher, quem vai para a filosofia e para a psicologia, tem espaço para as teorias. E a vida vai ser uma teoria o tempo todo, nunca vai resolver nada na vida. Agora, quem serve Elohim, a realidade espiritual dele não tem espaço para teorias. Aí se você vive em constantes teorias, aí dentro da sua cabeça, dentro da sua vida, saiba que você ou é muito filosófico, ou é muito psicológico, e nada espiritual. Por isso que a sua vida é uma teoria, em tudo. Nada se concretiza, nada se realiza, nada te faz feliz. Mesmo aquelas coisas que você quer realizar, quando é filosofia e psicologia, o dia que você alcança aquela realização, ela não te satisfaz, ela não te faz feliz, ela não te realiza. E você vive uma frustração constante. Teorias. Em nossos dias, ninguém diz que deve evitar carne de porco. Ou vocês andam aí na rua e as pessoas falando que você não pode comer carne de porco. Muito pelo contrário, né? Tem pururuca, como é que é? É pururuca? Tem pururuca em tudo quanto é esquina. Como é que eu falei? Pituruca? Ainda quer obrigar a comer. Você vai no restaurante, não tem como. Tudo impuro. Presunto e por aí vai. Em nossos dias, ninguém diz que se deve evitar carne de porco, porque tem vermes. Quem falou, gente, não come carne de porco porque tem verme. Quem é que fala isso? O verme foi esquecido. Ninguém lembra do verme mais. Mas a vantagem é assim, ó, você compra 1 quilo de carne de porco, 200 gramas vem de verme. Ou seja, você compra 800 gramas de carne e 200 gramas de verme. É lógico que o verme está disfarçado, né? Ele não está assim visível. Mas é o brinde, o verme é de graça, viu? Não precisa pensar que... não precisa pensar que o verme vai ser cobrado, que ele não vai ser cobrado. Ele é de graça, é brinde. É tipo imposto. Então, em nossos dias, ninguém diz que se deve evitar carne de porco porque tem verme. Uma vez que todas as mitzvot da Torá, em relação à alimentação kosher, pura, apropriada, só podem ser explicadas como dimensões espirituais, relacionadas à personalidade humana. Então, basicamente, no nível de psicologia que nós estamos estudando a Torá de mentalidade humana, uma vez que todas as mitzvot da Torá em relação à alimentação, as leis dietéticas, elas só podem ser explicadas como dimensões espirituais, relacionadas à personalidade humana. Por que nós não comemos coisas impuras? Porque ela vai influenciar na personalidade da pessoa. Aceite ou não aceite. Sabe o que ocorre? Quando a carne do porco entra na sua corrente sanguínea, entra nos seus órgãos e vira hormônios, e vira proteína, e vira um monte de coisa dentro de você, vai mexer na sua forma de filosofar e na sua psicologia. Vai mexer no seu estado de humor, vai mexer nas suas expectativas, na sua esperança, em tudo, mexe em tudo. Porque são níveis baixos. Então, a Torá, nesse caso, ela trata desses alimentos não kosher em dimensões espirituais que se relacionam à personalidade humana. Então, comer, se alimentar, não é simplesmente você colocar vitaminas e proteínas dentro do seu corpo, não.
Tem muito mais do que isso. Os motivos são muito maiores. Não é só uma questão de proteína, etc. Não, é muito mais. As mitzvot da Torá, as leis da Torá, têm como propósito desenvolver a personalidade de cada indivíduo, de forma pessoal, com efeitos coletivos, ou seja, todas as almas. Quem está mergulhado no mundo das mitzvot não costuma sofrer de corrupção de caráter. Vou ler novamente para vocês aqui. Uma coisa é a pessoa estudar Torá de forma filosófica ou psicológica. E entre essas duas aqui, eu ainda põe religião de um lado e do outro. Outra coisa é você realmente estudar de forma espiritual. Aí é diferente, aí é outro nível, é outra história. Então, quem está mergulhado no mundo das mitzvot, das leis da Torá, não costuma sofrer de corrupção de caráter. Não costuma sofrer de corrupção de caráter. Embora são pessoas que vão fazer coisas que ninguém vai acreditar se elas te contarem. O que aconteceu com Miriam? Irmã de Moshe? Hã? Por quê? Mas o que foi que Moshe fez? O líder de Israel, o homem mais santo de Israel, casou com a etíope. Olha, casado com Tsipora, não, com... Como é que chama a esposa de Moshe? Quem sabe? Depois vocês vão falar isso aí. Depois eu quero saber. Tarefa para casa. Eu quero saber as histórias das esposas de Moshe. Baruch Hashem. Para a próxima Paraxá. Vocês vão ter que procurar e vão ter que me falar agora. Vocês vão ter que procurar. Tarefa para casa de vocês. Mas Moshe, que já era um homem casado com a filha de Itro, aí vai lá e casa com a etíope. É muito doido um cara desse. O líder de Israel, o homem mais santo de Israel, como é que ele pôde fazer isso? A filha de Itro é Zípora. E a outra? Eu sei. Mas eu não vou falar também. Não. Tarefa para casa de vocês. Baruch Hashem, vamos seguir em frente. Tem cabimento Moshe fazer isso? Um homem com aquela elevação, ele fazer isso? Por que Moshe precisava de fazer isso? Um homem tão importante igual ele, podia ter até, se era para ter uma outra esposa, podia ter arrumado uma lá dentro de uma tribo. Não, ele vai casar com uma de fora. Qual a lógica disso? Me fala. Não é questionável? Não, mas Moshe é o homem mais santo de Israel, da tribo de Levi. Ele tinha que ter casado. Calma, a gente foi de Moshe, depois a gente fala de Yosef. Não, mas aí é outro padrão isso aí. Eu quero saber por que Moshe é o homem mais santo de Israel, o homem que falava face a face com o Eterno, foi lá e casou com a mulher etíope. Por que ele não casou com a mulher lá de Levi? Tinha tantas mulheres super elevadas ali dentro, e ele não casou com a de fora? Não, mas qualquer explicação que vocês colocar vai pôr em xeque a santidade dele. Todos os homens muito elevados, assim, eles vão fazer coisas que as pessoas que vão ficar do lado de fora, elas vão contestar, elas vão apontar o dedo, elas não vão aceitar. Na moral dela, na moral de Miriam, uma mulher super elevada, uma profetisa, na moral dela, ela fez uma crítica e deu tsarat nela, deu lepra. Onde é que Moshe foi penalizado por ter arrumado essa outra esposa? Aonde? Por quê? Mas não era muito mais lógico ele ter arrumado uma de Levi? Mas eu quero... Não, ela poderia, mas ninguém sabe, né? De outra tribo.
de outra tribo. Ele só poderia casar entre as mulheres da tribo de Levi. E ele casou com a esposa, filha de Itro, que era midianita, que é midianita, e vem de Ló. de Lot, que não era da linhagem de Israel. Certamente essa mulher poderia ser filha de um levita. Pode. Ela poderia ter sido mesmo, mas assim, não tem nada que comprove, né? Mas de toda maneira, sim, pode. Mas de toda maneira não fica assim algo ilógico. Um homem elevado como ele fazer isso. O que as pessoas vão fazer? Vão apontar o dedo. Vão criticar. E quem critica, mesmo sendo rei, mas ele não era. Mas dá para. Mas a contestação não tem como. As mulheres de Israel não podiam casar com Homens de outras tribos. Mas os homens podiam, dependendo da tribo. Nada justifica. Isso é filosofia. Mas não justifica. Moshe não podia ter feito isso. Mas isso a senhora está supondo. Me fala uma coisa boa que ela fez. A senhora viu ela fazer alguma coisa boa? Não conta. Só fala que casou com ela e ponto. Não conta nada. Qualquer coisa que a gente falar aqui, a gente está conjecturando. É conjectura, é só teoria. Mas não é muito estranho Moshe fazer uma coisa dessa? A gente pode tentar achar argumento de toda forma. Não adianta. Ele casou com ela de fora. E, moralmente falando, Miriam tinha razão. Mas o que o Eterno achou disso, para ele ter colocado o Antsarat nela? O Eterno não gostou do comentário. Mas eu também não vi nada de errado que ele fez, porque ele é homem é ascendente, mulher é terra, mulher não poderia, né? Porque ascendente seria estrangeiro. Então, mas o posto dele, o nível dele, ele pode sair fazendo as coisas assim de qualquer maneira? Não fica estranho? Não sei se é porque eu não sei, eu não achei estranho. E se fosse o seu marido? Arrumasse um etíope? Ele não é estranho. Não, se ele decidisse arrumar. E aí? É estranho? Tá vendo? É isso aí, essa é a questão. Só que a opinião do Eterno é onde eu quero chegar. A opinião do Eterno, a justiça do Eterno é diferente da moral humana. E as pessoas mais elevadas, elas vão fazer as coisas mais absurdas. Eles não vão transgredir, não vão pecar, não vão fazer... Por exemplo, Salomão, por que ele precisava de casar com 1000 mulheres? Um homem com aquela sabedoria toda. não era 200? Não tem explicação. Não tem lógica isso. Era 700 esposas e 300 concubinas. Então tem coisa que na nossa moral, na nossa psicologia, na nossa filosofia, não tem explicação para essas coisas. Qualquer argumento que a gente colocar aqui é suposição. Ela podia ser uma levita, como o Eduardo falou. Ela podia ter feito coisas boas. É suposição, é teoria. Não é ela. As mitzvot da Torá têm como propósito desenvolver a personalidade de cada indivíduo, de forma pessoal, com efeitos coletivos, ou seja, todas as almas. Quem está mergulhado no mundo das mitzvot, no mundo das leis da Torá, não costuma sofrer de corrupção de caráter. Não costuma. Moshe sofreu de corrupção de caráter? Mas tem gente que fala que sim. E ao dar com a prostituta, ele sofreu com a corrupção de caráter? Ló com as 2 filhas, sofreu com a corrupção de caráter? Foi elas que fizeram, não sofreu. Foi tão elevado o ato delas foi tão elevado, olha só a moralidade humana agora.
O ato delas ter tido filho com o pai foi um ato tão elevado que o Mashiach, o Messias, o Salvador da humanidade, veio pela linhagem de uma das filhas dela, por Moabe. Inclusive, Davi é filho de uma moabita. A mãe de Davi era moabita. E Ruth. Moabitas são descendentes do ato das filhas. Com Ló. Olha a moralidade. Olha a moralidade. Então, os homens elevados, eles têm essa propensão de cair nesse tipo de coisa. Mas o Eterno, o juiz, o dono da verdade, ele vê de forma diferente que o ser humano olha. Sem filosofia, sem religião e sem psicologia. Ele olha do jeito exato e correto e puro, com misericórdia e com justiça. E a pessoa de elevação, ela costuma também observar as coisas dessa forma. É por isso que o Cohen, que o sacerdote, quando uma pessoa estava com lepra, ele tinha que ir lá e declarar que ela estava com lepra. A pessoa tinha que se apresentar a ele, porque senão ela nunca ia ser curada. E ele declara, você está com lepra, e a partir de hoje você vai ficar 7 dias fora do acampamento, isolado, fazendo até chuvar, se consertando, e quando e daqui 7 dias eu vou te visitar de novo, se você não tiver mais com lepra, eu vou declarar que você não está mais com lepra. Se você continuar falando, você está com lepra, vai continuar com lepra. Porque era uma pessoa muito... Onde ele fala que se a lepra tivesse alastrado o corpo inteiro, ele era daquela pula, essa parte eu acho que não. A gente vai chegar nessa parte aí também. Em Vaikra. Ou seja, quem está mergulhado no mundo das mitzvot não costuma sofrer de corrupção de caráter. Embora pode fazer coisas que aos olhos da moral humana dê impressão que é corrupção de caráter. E as pessoas vão julgar e vão acusar. Por conta de quê? Da moral humana. Ainda que isso não seja o propósito principal da Torá. Embora a Torá não nos ordena fazer algo que prejudica ou destrói o corpo, a Torá nunca vai falar alguma coisa para a gente fazer para prejudicar o corpo. Não existe nenhuma mitzvah na Torá que cause dano ao corpo humano. Nem para o corpo e nem para o espírito. Alguém que conhece alguma lei da Torá que prejudica o ser humano? Uma só. Não existe uma lei da Torá, nenhuma, que prejudica fisicamente e nem espiritualmente o ser humano. Então por que que o Messias, ele viria para abolir a Torá que não prejudica o ser humano? Muito pelo contrário, que favorece. Que tipo de Messias que é esse que vai vir, ou que veio, sei lá, para abolir as leis da Torá ou para substituir? Sendo que a Torá não existe uma lei da Torá que prejudica o ser humano. Agora, que Messias que é esse que vem para abolir a Torá ou para mudar ela? É um falso Messias. É o Messias do outro lado de lá. Que o Eterno nos livre, né? Mesmo que busquemos o benefício físico e pessoal de cada mitzvah, os objetivos são muito superiores a isso. Porque assim, nós temos o costume de procurar observar os mandamentos da Torá para a gente ter alguma vantagem, ganhar alguma coisa, para alguma coisa ser bom para a gente. Esse é o costume de todo mundo. Por que eu vou cumprir isso? O que eu vou ganhar com isso? Se você cumprir Torá, bênçãos. Se você não cumpre, maldição. Não é assim que todo mundo pensa? Não é essa é a visão tradicional que a maioria das pessoas tem? Para a pessoa elevada não é assim. Não é assim. Ele não tem essa história de eu vou ter vantagem, não. É porque ele ama o Eterno. Ele ama o Criador. Esse é o motivo. Baruch Hashem. Quem pensa que Elohim desceu ao Monte Sião simplesmente para dar informações através de um livro de filosofia, de psicologia ou mesmo de religião, está redondamente enganado. A Torá não foi dada nem como filosofia, nem como um livro de psicologia e nem mesmo um livro de religião. Será que a Torá foi dada para curar as nossas mágoas? Será que é isso? Para acertar os nossos desarranjos causados pelas nossas decisões, pensamentos, filosofias, psicologias de cada um de nós? Definitivamente a Torá não é um guia médico. As leis dietéticas não é um guia médico.
Ah, você não come carne de porco porque faz mal para a saúde. Esse não é o motivo. Ah, come carne de boi faz bem para a saúde. Come carne de porco faz mal para a saúde. Não, a Torá não deu as leis dietéticas por conta dessas razões. A Torá não é um livro onde cada um é livre para impor sobre ela sua própria opinião, a sua própria interpretação pessoal. A Torá não foi dada para que nós pegamos ela e colocamos a nossa própria interpretação. Não foi. A verdade de Elohim não é a nossa verdade. E será que Elohim desceu do céu apenas para isso? Uma coisa é certa, a Torá distingue de forma muito severa o que é puro daquilo que é impuro, em todas as áreas da vida e de toda a criação. Na verdade, as leis de Tumá e Tahará, de impureza e de pureza, foca, olha só, o objetivo das leis de impureza e de pureza. Na verdade, as leis de Tumá e Tahará foca a honra da própria Torá. Por que eu não como coisas impuras? Porque eu tenho que honrar a Torá. Não é porque a carne de porco faz mal e faz mal. Esse não é o motivo. Então existem aquelas almas que honram e as almas que desonram. Aquelas que seguem a Torá para obter algum benefício e cumpre se está ganhando alguma coisa. E aquelas pessoas que cumprem por estar dando algo. Então tem pessoa que cumpre para ganhar algo em troca e tem pessoa que cumpre porque está dando algo. A pessoa elevada, ela cumpre porque ela está dando algo, não porque ela está ganhando algo. Eu estou dando o tempo todo algo. Esse algo a gente vai chegar nesses algos, né? Porque são algos. Em outras paraxós a gente vai tratar do que você pode dar para o reino. A Torá começa no início e ela finaliza diante dos olhos de todo Israel. Ela começa com um boi e termina com uma cruz, um Tav, a antiga letra Tav. Ela começa no princípio, no início, Bereshit, e ela termina diante dos olhos de todo Israel. Como é que a Torá começa? A primeira palavra no princípio, no início. E como é que ela finaliza? Diante dos olhos de todo Israel. Lá em Devarim. Baruch Hashem. A gente poderia aprofundar só nisso aqui, mas hoje não vai dar tempo. Muitas almas não ficam satisfeitas, mesmo quando recebem uma explicação verdadeira. Porque são teimosas e não conhecem uma coisa: gratidão. Qual alma que não fica satisfeita em receber uma explicação da verdade? Qual tipo de alma? A alma que não tem gratidão. Essa alma não fica satisfeita. Porque são teimosas, né? E etc. Elas observam os meios gratuitos que podem receber a Torá. Como que elas fazem? Elas recebem os meios gratuitos, free 0800, que elas podem receber a Torá. Mas Israel paga um alto preço para ter a Torá. Enquanto Israel paga, doa um alto preço para ter a Torá, as outras pessoas, elas querem o 0800, o free, o grátis, a graça, né? Que eles chamam de que é free. Os morim, os professores de Torá, de geração em geração, devem considerar todos os fatos. Isso é algo um pouco mais complexo de explicar hoje, mas eu vou dar uma explicadinha bem fácil. Quando Moshe subiu no Monte Sião para receber a Torá, ele ficou lá os 40 dias e as 40 noites. Dá uma olhadinha lá, Eduardo, por favor. Os morim, de geração em geração, devem considerar todos esses fatos.
Quando Moshe subiu no Monte Sião para receber a Torá, ele interpretou, ele criou, ele teve criatividade, ele usou da inteligência dele, do conhecimento que ele tinha lá do Egito, das ciências do Egito, ou ele foi instruído pelo Eterno? Ele foi totalmente inspirado. Ele foi instruído, ensinado pelo Eterno. E os morim de cada geração têm que considerar todos os fatos. Porque se o Moré, ele ensina a interpretação dele, o achismo dele, ou vai ser filosofia, ou vai ser a poesia, os poemas da mentalidade humana. Não vai ser nada do Eterno. Outras almas, né, muitas almas não ficam satisfeitas quando a verdade é ensinada porque não tem gratidão. E elas querem 0,800, enquanto Israel paga um preço alto. Outras almas carecem de algum tipo de estimulação, de estimulante, para ter coragem de pensar. Desejam uma inovação brilhante, mesmo que alguma nova ideia seja falha ou questionável. A única coisa que eles querem é serem estimulados. Não tem esses caras, como é que chama, que faz... coach, que faz aquelas palestras, coach. Coach é o sapo que faz, né? Coach. Como é que o sapo faz? Hein, Manu? Como é que o sapo faz? Como? É coach. Fale de novo o nome aí. Coach. Os coach, né? Eles... tem que estimular as pessoas a quererem fazer as coisas. O que o Moré faz? Dá calo na bunda. Tem que sentar e ficar horas e horas, 1h30, 2 horas, ouvindo o Moré falar. E nada empolgante, nada estimulante. Aí o Moré vai descobrir quem quer torar e quem não quer torar. Quem quer ser empolgado, quem quer ser... Tem pessoa que precisa de ser elogiado, você tem que estar o tempo todo empurrando essas pessoas. Algumas almas, elas carecem, elas precisam de algum tipo de estimulante para ter coragem de pensar. Elas desejam uma inovação brilhante, uma revelação, mesmo que alguma nova ideia seja falha e questionável. Mas se ela é empolgante, ela recebe, ela aceita. Teorias brilhantes podem parecer a verdade absoluta, mesmo quando são falsas, disfarçadas de realidade. Uma alma pode viver por anos sob verdades teóricas, sobre filosofias, e elas ficam satisfeitas com a sedução da sua inteligência. Tem pessoas que têm inteligência seduzida por teorias brilhantes, por explicações assim que a pessoa vai longe. Então, ela gosta de ter a sua inteligência seduzida e ela nunca se preocupa em buscar a verdade real. Porque a verdade real... Como que eu sei diferenciar a verdade real das teorias brilhantes? A realidade real, ela vai mudar o seu caráter, a sua essência, vai te tornar mais humilde, mais grato, vai fazer você mudar o seu jeito de tratar as pessoas. Aí sim... Você ficou humilde, você mudou a sua maneira de tratar as pessoas com justiça, com zelo, com amor, aí você está indo para a verdade real. Mas se você fica se enfeitando demais, sabe, sendo muito massageado, e você fica ganhando a razão o tempo todo para agir e fazer da forma que faz, não está nem aí se prejudica as outras pessoas, isso aí é as teorias brilhantes. Quando se fala de alimentos kosher, alimentos puros, de animais puros, e dos não puros, e muitas outras leis da Torá, a filosofia, a psicologia, a religião, sem falar na ciência, não consegue uma razão. Então, quando você começa a falar dos alimentos kosher, fala dos animais puros e dos impuros, a filosofia, a psicologia, a religião e a ciência não conseguem aplicar nenhuma razão nisso. Que Torá é essa aí que fala que o cachorro
é impuro, que o porco é impuro, que o boi é puro, isso aí não tem lógica nenhuma. Elas não conseguem uma explicação convincente e continuam a comer o porquinho delas, a pururuca. Qualquer tentativa de impor explicações artificial a essas leis será uma tentativa problemática. Em certos casos, em certas situações, dentro de diversas formas de interpretação da Torá, nós temos o método Pardes, ou Pardes, Peshat, Iresh, Drash e Sod. Pardes quer dizer pomar. Em certos casos, dentro de diversas formas de interpretar a Torá, de várias ferramentas que nós temos o Pardes, que é uma ferramenta muito boa. Para uns, o Pardes, ele pode significar a morte. Dependendo do nível que a pessoa vai interpretar ali, com a interpretação própria dela, é a morte. Para outros, é um escândalo. E para outros, é perder alguma coisa. Porque ela só quer ganhar, né? Ela nunca doa. E para outros, representa a paz. Então, quando você está estudando Torá, e você começa a sentir uma shalom, você começa a sentir paz dentro de você, mesmo você tendo um monte de defeitos, um monte de pecados, um monte de falhas, mas você começa a sentir shalom, humildade, gratidão, aí você está realmente estudando Torá. Aí não tem um coach, tem um moré. É diferente. Baruch Hashem. Então, como entender Elohim nesse aspecto? Se as pessoas não entendem a Torá, o coração do ser humano, os nossos corações, os nossos corações, as nossas almas, a intelectualidade do ser humano, como suas diferenças, pode tentar de diversas maneiras encobrir o verdadeiro significado da Torá. O ser humano pode tentar interpretar de uma forma que não está de acordo com a intenção de quem o disse. E essa é a maior tendência nossa, é essa. É tentar interpretar a Torá de uma maneira diferente daquele que falou a Torá, que ensinou a Torá. Quem foi que ensinou a Torá para o ser humano? O Eterno. O Criador que ensinou a Torá para o ser humano. E as nossas interpretações, geralmente, elas vão contra aquele que ensinou a Torá. Quando uma criatura se propõe a interpretar as palavras da Torá, tentamos explicá-las estritamente de acordo com a verdadeira intenção de quem pronunciou. Nós tentamos alcançar um nível de explicação para tentar colocar dentro daquilo que foi pronunciado. Por isso nós temos Pardes, Midrash, Gematria, nós temos várias ferramentas para a gente... Exatamente. Baruch Hashem. Esse princípio se aplica não apenas aos métodos de interpretação, mas também como modo de vida. Então, quando você estuda a Torá, você estuda uma paraxá, você entra de um jeito e você sai de outro jeito. A sua mentalidade, o seu coração, ele vai modificar, ele vai mudar. Olha o poder que a palavra do Eterno tem. Palavra viva, sem filosofia, sem psicologia, sem religião e sem ciência. E muda a sua essência. A mesma palavra que fez o universo é a palavra que muda a sua essência, com o mesmo poder. Baruch Hashem. Então, meus Ahim, Ve'ahot, meus irmãos que estão nos acompanhando pela internet, os que estão aqui presencialmente, essa é a nossa paraxá de hoje. Uma Shavuot Tov a todos. Alguém fez uma pergunta aqui. Produtos de ganho de massa muscular, como whey, tem algo de animal? Rosa Silva que fez essa pergunta. É uma pergunta muito interessante, né? Nós temos que estudar o rótulo e ver todos os componentes, todos os ingredientes que formam esse produto, né? São vários tipos, né, de ingredientes. Então, tudo tem que ser observado. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa compra um shake de morango.
A pessoa está achando que tem morango lá, por isso que é vermelho, que é meio rosado, né? Nem tem morango. Ele tem corante natural carmim de cochonilha, que é um corante à base de um inseto que é proibido a gente comer. Algas não tem problema. Então, assim, tem que observar os ingredientes. Nós, israelitas, nós já temos o costume de ir fazer as compras, vai no supermercado, você lê todos os rótulos. Aí esses INS 120, INS 40, INS 60, que geralmente é o carmim de cochonilha, e tem outros, né? 40, 60 e 120 é os mais comuns. Tem uns que põem carmim de cochonilha, outros colocam e base, é isso mesmo, Rosa. Pode ter base de animal, né? Como pode ter base de... são vários tipos, então tem que observar bem. Baruch Hashem. Então, aos nossos irmãos, amados amigos Wilker, Mara Souza, que está nos acompanhando, Osmar, meu amado irmão, de 30 anos, desde do exército, hoje está em Portugal, Wilker, Wendel Bruno, está aqui em Aparecida de Goiânia, Kelly Cristina. Kelly, mais tarde eu falo com você para a gente poder confirmar, tá? Meu irmão Hudson, Flávio Andrade, José Acácio, estamos com saudade de você também. André Lobo está aqui presente, Leila, Luciano Freitas, shalom para você, Rosa Silva, shalom, Coração Baliza, deixa eu ver quem mais, Rachel Alvim. A gelatina também, ela pode ser feita de pele de porco, né? Tem que tomar cuidado. Meu amado irmão Moré, Grande Hiroshi, tem o meu respeito, Otávio Vieira, ele tem muitos estudos bons, eu oriento que os irmãos pegam estudos com ele, né? Minha amiga Rosa Silva, Sam Oliveira, lá estou ainda para você, e a todos nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Hoje não deu para transmitir pelo YouTube, porque o meu celular pifou de vez, tem que comprar outro, e o meu YouTube ele abre com o código que vem pelo celular, mas eu creio que no próximo Shabbat já vai estar normal. Talvez a gente vai estar continuando a transmitir aqui pelo Facebook e também pelo YouTube. Baruch Hashem. Então, um Shavuot a todos vocês, uma boa semana. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode me procurar durante a semana. A gente vai estar tentando responder a vocês. Shalom, shalom, toda arabá a todos. Um forte abraço.